Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Hoje, então, nós vamos falar aí sobre o sistema cardiovascular e esse sistema nós vamos dividir em partes para que ele não fique aí tão longo para vocês, perfeito? Nós iniciamos, então, o módulo de vocês justamente com esta imagem inicial aqui, que na verdade mostra um caminhão trazendo, né, seus produtos para ser levado até aqui o terminal final, né, de um porto. E então nós podemos verificar que, partindo dessa imagem, perguntas como estas, né, que aparecem aí no cantinho, como as rotas utilizadas para chegar a um determinado terminal deste porto são sempre iguais? Né? A gente já percebe que existem terminais diferentes, então nós temos rotas diferentes. Né? Por exemplo, para chegar nessa aqui, eu posso vir, né, por aqui e chegar por este lado, ou eu posso vir por aqui, né, e chegar por aqui. Então, olha só, né, existem rotas diferentes para chegar no mesmo terminal. Ou segunda pergunta ali, a capacidade de recebimento de cereais em cada terminal do porto pode variar? A gente pode verificar que se o porto for maior, a quantidade é maior, se o porto for menor, a quantidade é menor, né? Ou como podemos traçar um paralelo entre essa distribuição de cereais que aparecem na imagem, né, e a distribuição de nutrientes no nosso corpo. Então é isso que a gente vai, né, ao longo deste capítulo, né, deste módulo aí, fazer esta associação. Então vamos começar falando sobre a integração entre sistemas. É muito comum a gente estudar dentro da biologia, dentro da ciência, os sistemas que fazem parte do corpo humano de forma separada. Primeiro eu estudo lá o digestório, depois o respiratório, agora a gente está no cardiovascular, né? Daí vamos passar mais para frente pelo sistema nervoso, sistema endócrino e assim por diante. Só que o nosso organismo como um todo, ele funciona de forma simultânea, os sistemas trabalham juntos, né? Então, no interior do nosso corpo ocorre o que? O transporte de produtos que precisam chegar a todas as partes, né? Do mesmo jeito que precisa chegar, precisa sair também, porque lá na célula, né, a partir do momento que ela recebe, né, os nutrientes, ela vai reagir para produzir energia e essa reação vai gerar, né, substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo. Então, se a gente imaginar o oxigênio que chega, né, aos pulmões pela inspiração e os nutrientes que se formam, né, após o fim da digestão no intestino delgado, tanto os nutrientes quanto o oxigênio precisa chegar, né, a todas as células do nosso corpo. E no caminho inverso, o gás carbônico que se forma nas células precisa então ser transportado até os pulmões para ser eliminado também. E as outras coisas que não servem mais precisam ser levadas, né, para o nosso rim e o rim daí vai filtrar aquilo que não presta e produzir a urina. Esses processos demonstram, né, como o corpo humano ele é formado por sistemas que são interligados. Então, esses sistemas são estudados inicialmente separadamente, apenas por uma conveniência didática, apenas para facilitar o entendimento, né, onde de forma individual a gente consegue dar uma aprofundada neles, tá? E depois a gente tem que entender que eles estão, né, juntos. Se a gente olhar aqui nessa imagem, nós temos aqui, ó, as vilosidades, né? Aqui, ó, vilosidades dentro do intestino e as microvilosidades, que são essas partezinhas aqui, e ampliadinha elas aparecem aqui, né? E nós vemos que aqui nós temos, ó, cor azul e cor vermelha, tá? Então nós temos a presença de artérias e presenças de veias. Artérias são aqueles vasos que levam o sangue do coração para o corpo e as veias são aqueles vasos que trazem o sangue do corpo para o coração. Essas estruturas são pequenos tubos por onde o sangue então vai circular aqui, né? Ligando artérias e veias, a gente ainda tem vasos mais finos, que são chamados de capilares. Então, eu tenho aqui, ó, artérias e veias, e aqui já eu tenho os capilares. É justamente nesta região dos capilares que ocorre o fenômeno de absorção, né,
definido como a passagem dos nutrientes do tubo digestório através da parede do intestino para atingir o sangue. Então, é aqui que a gente absorve os nutrientes e ele cai na corrente sanguínea e aí o sangue é encarregado de distribuí-lo aí por todo o corpo. Então, isso já nos dá uma pista, né, da função, né, do sistema cardiovascular em relação com o sistema digestório, tá? Mas ele não está só relacionado ao sistema digestório, tá? Lembrando que, olha lá, ó, vilosidades, nós já vimos lá quando a gente estudou o sistema digestório, que são dobras da parede interna do intestino delgado. Então, olha lá, ó, essas dobrinhas ampliadas aqui, né, que servem para aumentar a superfície de absorção dos nutrientes. E quando a gente olha a nível celular, cada célulazinha aí da parede do intestino, ela também vai ter microvilosidades, né? Na sequência, a gente tem aqui, ó, se a gente voltar para esta imagem que a gente viu lá no sistema respiratório, tá? Também vamos encontrar capilares aqui, ó, na porção final, né? Em torno dos alvéolos pulmonares, que são as estruturas em que ocorre a troca dos gases entre o ar inspirado e o sangue. Então, quando a gente respira o ar, né, que tem o oxigênio, ele passa por todo o nosso trato respiratório, aí cai lá dentro do pulmão, né, e vai lá, ó, dos bronquíolos até as bolinhas finais, que são os alvéolos pulmonares. E esses alvéolos, então, eles são ali, ó, protegidos por uma rede, né, uma rede de capilares. Então, essa característica, né, nos indica que o sistema cardiovascular também se relaciona com o sistema respiratório. Por isso que eu falo para vocês, apesar de a gente estudar os sistemas separadamente, eles trabalham em conjunto. Então, o oxigênio vem, passa para o sangue e o gás carbônico que estava no sangue libera, então, aqui o gás carbônico para que a gente possa liberar ele na expiração, né? Bom, o que eu queria falar com vocês nesse primeiro momento era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!